Olá pessoal, tudo bem? Mel Ferraz aqui e no vídeo de hoje, que aliás é especialíssimo, vamos conversar sobre mais um livro de Lígia Fagundes Telles. Eu estou falando de Ciranda de Pedra, que é o seu primeiro romance publicado e também um livro que lemos em conjunto no ano passado, que foi então um livro escolhido por nós para lermos em uma leitura conjunta. Só por isso, obviamente, que já foi muito especial para mim, mas é Lígia Fagundes, gente, e não tem como deixar de lado o fato de que, sim, ela é uma das minhas escritoras preferidas, se não a escritora nacional preferida, que roubou meu coração e tudo mais. Nós já temos aqui no canal resenha de Antes do Baile Verde, também de Verão no Aquário, meu preferido dela, e As Meninas, que destoam um pouco aí nesse meu gosto da obra dela, mas tá tudo certo. Isso também é possível de acontecer. Esse é um livro que normalmente já iria me agradar porque ele desenvolve seus personagens com uma profundidade psicológica muito grande, assim, é magistral isso vindo de Lígia, mas é Lígia, então não apenas essa construção dos personagens é maravilhosa, quanto também a escrita nos envolve bastante. Vamos percorrer vários pontos específicos do livro, mas antes deixa eu começar te contando sobre do que se trata essa história. Aqui nós temos como protagonista Virgínia, e ela, quando começamos o livro, é uma criança. Não diz muito bem quantos anos ela tem, mas ela é bem criança mesmo, a ponto de se sentir bastante excluída das irmãs que são mais velhas e que possuem, elas, o seu grupinho de amigos. Acho que isso é muito comum de acontecer com irmãos mais novos que possuem então seus irmãos mais velhos que tanto os excluem, mas aqui no caso não apenas isso vai ser uma fonte de exclusão social de Virgínia, quanto também a constituição ou a não constituição ou a decadência da constituição da família dela. Acontece que quando começamos o livro, que não é narrado por ela, por Virgínia, mas a perspectiva desse narrador em terceira pessoa sempre acompanha a dela, da protagonista. Quando começamos o livro, nós somos apresentados a um panorama da família dela já muito fragmentado. Ela mora com a sua mãe numa casa menor que a do seu pai, mas mãe e pai então já estão separados e a mãe, ela é casada pela segunda vez com Daniel. Esse seu padrasto para ela é um pouco que misterioso. Acaba que pra gente isso também acontece, já que acompanhamos a sua perspectiva, nós não temos a compreensão do todo, e ela não sabe muito bem o que sentir em relação a esse seu padrasto. Até porque ela tem essa vontade muito grande de juntar os pais, de fazê-los viverem juntos novamente. No caso, ela mora sozinha com a mãe, Daniel, seu padrasto, e Luciana, que é a empregada da casa, e ela tanto deseja estar perto do seu pai, Natércio, e de suas duas irmãs mais velhas, Bruna e Otávia. Há uma problemática social aqui, que é a do adultério, já que Laura, mãe de Virgínia, traiu Natércio para ficar com Daniel. E mais do que isso, saiu de casa e foi morar com esse outro homem. Já que nós estamos falando aqui de uma história que acontece na década de 50, o livro ele foi publicado em 1954, portanto, naquela época sequer existia a possibilidade da mulher se divorciar. O divórcio ele só se tornou uma possibilidade a partir da década de 70. Portanto, há muito um estigma negativo que recai sobre a mulher adúltera, e ainda mais pensando em uma sociedade patriarcal, machista, e que nós vemos sim sendo retratado aqui. Mais do que isso, há um outro grande tema que é o do internamento compulsório da mulher em um hospital psiquiátrico, que é o que vai acontecer com Laura, e que a submete a uma condição muito indigna, que daí eu não vou dizer mais o que acontece, já que seriam, pelo menos eu os considero, spoilers, tá? Então vou ficando por aqui, mas o que eu posso dizer é, além disso tudo, que o livro ele é dividido em duas partes. Na primeira, você tem essa narrativa que percorre uma perspectiva infantil. Virgínia, ela é criança.
Já na segunda parte, alguns anos se transcorrem e aí nós vamos acompanhá-la já um pouco mais velha, em sua juventude, ela é aí uma jovem adulta. Para mim, a grande questão desse livro está no fato de que Virginia ela percorre uma trajetória de rejeição. Rejeição é a palavra-chave para entendermos essa personagem. Tanto é que na página 120 do livro, nada mais, nada menos do que Dante e seu inferno, né, a primeira parte da Divina Comédia, é citado por uma das personagens que se refere, então, que se dirige a Virginia dizendo: amar a pessoa errada não é das melhores coisas que nos podem acontecer e acontece com tanta frequência. Dante se esqueceu desse círculo no seu inferno, o dos rejeitados. Acontece que o inferno de Dante é dividido em vários círculos e para cada um deles você tem um pecado sendo punido. Então, os pecadores ali, eles estão sofrendo. O sofrimento de Virginia, portanto, é ser essa rejeitada. Muito de amor, e eu não estou falando só de amor romântico, lhe é rejeitado. Mais do que isso, o amor familiar. Tanta falta de afeto a leva a muitas inseguranças. Tanto é que na página 110, olha só o que temos. Então, depois de tanto tempo, por maior que seja o desligamento, a gente sempre se impressiona um pouco, ela concedeu. Mas sentia-se vagamente decepcionada. A verdade é que se julgara muito mais invulnerável aquela mistura de emoções que lhe davam obscuramente uma sensação de insegurança. Quando ela tem que se deparar com interpretar a sua família, tentando entendê-la já adulta, né, já com mais maturidade, se ela se encaixa ou não, se ela é aceita ou não pela família, tentando entender cada um dos componentes da sua família, ela percebe, na verdade, que ela não era uma invulnerável, ela era extremamente vulnerável, portanto insegura diante de afetos. Eu conheci o trabalho da Patrícia Oliveira Carvalho, que se intitula Um Estudo da Representação da Mulher em Ciranda de Pedra, de Lígia Fagundes Telles, e ela diz em seu trabalho o seguinte: sendo o ser humano um sujeito social, é compreensível que a rejeição seja devastadora na vida de qualquer pessoa. Eu concordo completamente, eu acho que isso vai devastar a vida da menina protagonista aqui, que depois ela amadurece e volta pra gente. E eu diria que esse romance aqui, ele é um romance de formação e, portanto, nós vemos essa vida se destruir por conta de afetos negados. Quanto a essa questão da rejeição, para o Cadernos de Literatura Brasileira, a própria Lígia já disse o seguinte, que a rejeição é um dos maiores sofrimentos da condição humana. E a personagem central é uma rejeitada. Muitas coisas daí vão acontecer que eu não quero revelar para vocês, eu quero muito que vocês experienciem isso por si sós. Muita coisa vai acontecer em relação a essa desconstituição do núcleo familiar. É um dos grandes temas, eu vou dizer para vocês. Vocês sabem que eu gosto muito de ver documentos literários, ou seja, matérias publicadas em jornais aqui e ali. Eu gosto de ir, por exemplo, na hemeroteca digital, onde estão digitalizados vários periódicos, jornais do século passado, né, de há muito tempo. E acontece que tem o acervo do jornal O Globo, para o qual existe uma entrevista de Lígia que ela concedeu, né? E ela diz o seguinte sobre Ciranda de Pedra, um livro que me ensinou a liberdade de escrever. Olha que lindo isso, gente. Não me detive em qualquer limite nas personagens, na temática. É um livro corajoso para a época. Tem como protagonistas um impotente, uma lésbica, todo tipo de relacionamento dificílimo. Não hesitei diante de nenhuma personagem, foi considerado escandaloso. Aqui vocês podem ver essa entrevista digitalizada, né? Eu tinha que trazer aqui para compartilhar com vocês, para vocês terem um gostinho dessa curiosidade também. Mas de fato, esse livro possui muitos temas polêmicos, eu diria que tabus, como então o suicídio, a morte, o luto, a orfandade, os transtornos mentais, o adultério, a homossexualidade, eu, Melody, diria a bissexualidade, a vingança, o racismo, a exclusão social e um outro grande tema também, aqui entramos em um outro momento do nosso vídeo,
a alienação parental. Aqui nós temos uma abordagem interdisciplinar que envolve a psicologia, o direito e também a literatura. Nós temos o que mais recentemente foi considerado como um evento sociopsicológico normalizado no Brasil, a síndrome da alienação parental. E aqui eu tô olhando a minha colinha porque eu li o trabalho da Rita Acabani e do Altamir Andrade, que se intitula Ciranda de Pedra, Alienação Parental entre o Direito e a Psicologia. Eu vou deixar o link para esses trabalhos acadêmicos que eu estou aqui mencionando no box de descrição, para vocês também terem acesso a eles, tá bem? Que eu acho isso importantíssimo, por isso que eu, inclusive, cito as minhas fontes aqui. No entanto, voltando aqui ao livro, então, nós temos a figura de Natécio, o suposto pai de Virgínia, porque aí a sociedade começa a questionar, e até ela mesma, né, de quem é o seu pai? Será que Natécio é de fato seu pai ou Daniel? Bom, acontece que Natécio, nessa posição em que está como a pessoa traída, ele se acomoda, para mim é um comodismo muito fácil, sabe? A paternidade, ele se acomoda na ausência. E mais do que isso também, na manipulação das filhas em relação à mãe, porque nós ficamos percebendo em falas, em atos aqui, que as mais velhas, que não moram com a mãe, pouco podem ver a mãe, porque o pai meio que proíbe ou acha que isso não seria o mais correto a ser feito. Então elas são inibidas de visitarem a mãe também. Bom, isso é uma violência, pelo menos para mim, emocional. E nós temos no artigo 3º da lei o seguinte, então, a alienação parental constitui abuso moral contra a criança ou adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes da tutela ou guarda. Então, seja ele o pai biológico mesmo ou não, de qualquer forma, há essa violência, esse abuso, né? Inclusive, os dois autores nesse texto comentam que sabes que na formação do indivíduo o convívio, o amor e o afeto são essenciais à formação de suas identidades. Portanto, gente, é isso que falta, tudo isso que falta à Virgínia. Eu acho que ela é uma deslocada social, mas mais do que isso, há um deslocamento identitário. Ela está a todo momento tentando entender quem ela é ali naquele lugar, né? E, portanto, quem ela é para si própria. Bom, vamos conversar agora sobre a narrativa. Eu vou usar como exemplo logo o iniciozinho do livro, gente. Primeira página, porque ela já é lindíssima, já me pegou de jeito. O livro, ele é muito imagético. O que eu quero dizer com isso? Ele coloca imagens muito vívidas, muito nítidas pra gente, várias. Então, quando a gente termina o livro, nós temos na cabeça vários momentos, várias passagens que, sei lá, pra mim, pelo menos, parecia que eu tinha vivido justamente esses momentos. Olha só. Virgínia subiu precipitadamente a escada e trancou-se no quarto. "Abre, menina", ordenou Luciana do lado de fora. Virgínia encostou-se à parede e pôs-se a roer as unhas, seguindo com o olhar uma formiguinha que subia pelo batente da porta. "Se entrar aí nessa fresta, você morre", sussurrou, soprando-a para o chão. "Eu te salvo, bobinha. Não tenha medo", disse em voz alta. E afastou-a com o indicador. Nesse instante, fixou o olhar na unha roída até a carne. Pensou nas unhas de Otávia e esmagou a formiga. Então, essa menina, que até um momento antes estava prometendo proteger a formiga, vai lá e no final, e a esmaga. Logo depois de pensar em quem? Otávia, que depois, acho que algumas páginas à frente, vamos ficar sabendo que é a sua irmã. E uma irmã muito bonita, então ela se compara muito a essa, né, grande beleza aí, presente bastante no seu cotidiano. Então, é um livro até que, na verdade, isso está na obra da Lígia Fagundes Telles, né? Que não subestima o leitor. A narrativa, ela começa e ela não vai começar do iniciozinho, porque imitando a vida, a gente sempre pega o bonde andando, né? Convenhamos. Então, para tornar tudo mais verossímil, ela vai despejar um monte de informação, nós vamos juntando as peças e aos poucos compondo todo esse contexto, toda a vida que aí está por trás da perspectiva de Virgínia. Então vejam que essa formiguinha subindo pelo batente, depois sendo esmagada, ela fica muito nítida pra gente. São esses momentos que eu considero muito belos da escrita ligiana, e aqui vamos entrar na questão escrita.
Já aqui, ela, nesse primeiro romance, tem uma questão que algumas pessoas acabam, né, considerando não tão maduras na obra ligiana, e dá para se entender, já que é o seu primeiro romance publicado, mas ela muitas vezes explica algumas ideias, tipo o título Ciranda de Pedra. Aqui, na casa do pai Natécio, que é um casarão, uma casa gigante, linda, e por isso até ela também quer morar nesse local, ela tanto idealiza esse local, não só o local, mas as pessoas, né, sua família, suas irmãs, enfim, e seus amigos, aí que está a Ciranda de Pedra. Nós temos aqui, além de Otávio e Bruna, mais outros 3 personagens importantes, porque são os amigos em comum dessas irmãs. O Afonso, a Letícia e o Conrado, sendo Conrado e Letícia também irmãos. Em um determinado momento, o narrador vai explicar o Ciranda de Pedra, que se até o momento já não estava claro para você, leitor, porque essa imagem da Ciranda de Pedra que existe no gramado, ali no jardim da casa, são anõezinhos em roda, um de mão dada com o outro, ou seja, um círculo de pedra totalmente fixo, impossível de ser o quê? Quebrado, né? De você conseguir se inserir. Se você não tinha entendido até então que pode ser um símbolo para representar todos os integrantes de um grupinho, que é um grupinho que exclui a Virgínia, em determinado momento a narrativa vai te entregar isso, vai dizer exatamente, né, citar todos os nomes, depois de mencionar a Ciranda de Pedra. Então, a escrita, ela revela algumas coisas sim, mas eu acho que aqui nós já temos, e muito, uma escrita que opera nas sutilezas, nas sugestões. Portanto, a partir das sugestões é que você também vai conseguir juntar as peças do quebra-cabeça. E nisso nós também podemos abordar algo muito próprio da obra da Lígia, que são os símbolos. Esse livro tá, assim, encharcado de simbologias. E eu acho isso muito legal, porque ele nos convida a tentar desmistificá-los, né? A decifrá-los. Uma coisa muito recorrente são as cores, principalmente o verde, nós temos isso aqui. Outra coisa são os insetos, até mesmo os animais, inserindo a cobra, mas os insetos eles estão presentes aqui, como a libélula, o besouro, a formiga, como eu mencionei. E né, até mesmo o título, você tem esse símbolo da roda que se fecha a uma pessoa, não permitindo que ela também o integre, certo? Então é sempre uma pessoa excluída, porque é impossível você quebrar uma pedra com suas próprias mãos. Bom, uma outra coisa que eu preciso comentar com vocês são as personagens aqui, mulheres, muito claro e influenciada pelo trabalho da Patrícia Carvalho, já mencionado, que está aqui no link, box de descrição para vocês, mas porque elas de fato são muito impressionantes. Já falei de Virgínia, que por si só já daria um vídeo inteiramente com spoilers comentando sobre seu arco narrativo. Nós também temos a Laura, que eu mencionei. Essa é uma mulher que sofre muito com os estigmas sociais que lhe recaem, sobretudo as questões do internamento compulsório, né? Então a gente fica se questionando muito, será que sua internação foi compulsória? Será que ela tinha os transtornos mentais já antes de ser internada? O que aconteceu ali? Mas nós também temos Bruna, uma das irmãs de Virgínia, que ela é extremamente conservadora, ela se pauta muito na Bíblia, no catolicismo e, portanto, é uma personagem que se choca muito com a sua outra irmã, que é Otávia. E essa sim, gente, ela é totalmente desligada, inclusive dos afetos, né, das emoções. Ela não se relaciona única e exclusivamente com o homem, ela não quer para si um matrimônio, não tá nem ligando para isso, na verdade ela tem vários amantes e tá tudo certo. Ela é uma artista plástica, então é o completo oposto da Bruna. Nós temos a Letícia, uma das personagens que eu acho mais instigantes daqui. Ela traz à tona um tema que era extremamente tabu na época, hoje ainda é, infelizmente, mas na época mais ainda, na década de 50, que é o de não se enquadrar no pensamento heteronormativo. Então a Lígia mesmo já citou que ela seria uma personagem lésbica, ela não fala isso, então não temos como ter certeza, já que não parte do próprio indivíduo, certo? Mas eu também poderia colocar aqui para vocês, né, a questão da bissexualidade. Então,
Aí a gente já dá para entender, né, que trata de uma personagem realmente bastante interessante pra gente. Mas mais do que isso, ela é independente financeiramente falando, o que pra época também era muito diferente, né, para uma mulher. Mais do que isso ainda, ela é uma esportista. Ela possui, portanto, uma profissão que é designada geralmente aos homens. Além dessas personagens, acho muito importante mencionarmos Luciana e Frau Herta, cada uma empregada nas casas que temos representadas aqui. A Frau Herta é a governanta, mais do que isso, responsável pela educação de Bruna e Otávia no casarão de Natécio. Então ela é essa pessoa rígida, que tem até mesmo a preferência, ela ama Otávia. É uma relação bastante conturbada e complexa, fica esquisito e a gente quer entender mais disso. E por outro lado também temos Luciana, ela é extremamente apaixonada por Daniel, padrasto de Virgínia, mas ela é muito próxima de Virgínia, sendo que Virgínia, muito sensitiva, ela percebe esse amor da Luciana pelo Daniel. Numa tentativa que eu considero um pouco inconsciente de proteger a sua mãe, porque ela está ao lado de sua mãe, ela é muito agressiva com Luciana. E nisso se insere a questão do racismo, já que muitas falas de Virgínia estão aqui de maneira muito agressivas para chocar, para ferir Luciana, que é uma mulher preta. Então, ao mesmo tempo que está aqui para chocar Luciana, também nos choca, nós leitores. É uma coisa muito gritante, não tem como passar batido, por isso que eu acho que é um tema em discussão para nós, né? Posto como algo para discutirmos. E aí que vocês podem perceber disso tudo que o que muito está em jogo aqui são os padrões sociais. Virgínia, ela não se insere nessa família em decadência, mais do que isso, ela é símbolo dessa decadência. Não símbolo, né? Mas olha só que difícil isso, que ferida aberta. Ela é fruto dessa desconstituição familiar. Nessa sociedade, como eu disse, patriarcal, machista, que impõe muitos sofrimentos à mulher. Como esse livro está recheado de personagens mulheres, aí a gente consegue entender e visualizar essa dinâmica de sofrimentos múltiplos. Há uma coisa que surge muito com Natécio, com a sociedade como pano de fundo, mas também com Bruna, que é super, né, aquela católica fervorosa, super conservadora, que é a moralidade, né? E isso é muito assim no livro, porque em determinado momento a Bruna vai se voltar contra a mãe, contra o seu pecado, dizendo que ela merece e que por conta dele ela está sendo punida aos termos da Bíblia. Só que nisso também surge uma hipocrisia social. E eu não vou revelar o porquê, mas quem ler esse livro vai entender. Mas no segundo momento do livro, na sua segunda parte, quando os personagens já estão mais crescidos, a gente consegue entender quem é, ou um pouquinho, de quem é cada um desses personagens, cada um desses integrantes da Ciranda de Pedra. Então, Bruna e Otávia, as irmãs de Virgínia, Letícia e Conrado, que são os irmãos ali amigos, e também o Afonso, que vai ser muito importante, eu já ia dar um spoiler, mas ser muito importante também numa ligação entre eles. Na segunda parte, isso eu não considero spoiler, mas é interessante de destacar para vocês em uma resenha, nós temos então esse olhar mais atento a cada um dos personagens. Se nós estamos percorrendo a perspectiva de Virgínia, então ela vai tentar entender cada um desses personagens. É muito interessante essa estrutura do livro, que em uma primeira parte coloca a protagonista com uma idade e em uma segunda parte com outra idade. E aí a gente vai tentar entender o que aconteceu em sua vida, o que está acontecendo e o que pode acontecer. Bom, gente, se tudo isso não revelou para vocês que esse livro foi uma das melhores leituras do meu ano passado, então eu estou colocando aqui com um ponto final para vocês, deixar bem claro. Se você ainda não assistiu ao vídeo que eu fiz sobre as melhores leituras do ano passado, está aqui no cardzinho para você assistir. Simplesmente 3 livros da Lígia entraram para essa lista, esse daqui incluso, tá? Mas Ciranda de Pedra, apesar de ser o livro aí, o primeiro romance dela publicado, apesar de ter essas questõezinhas de escrita tentando explicar demais, né, mastigando um pouco as suas construções mesmo, internas,
Ainda assim, esse livro é incrível, esse livro, assim, é de uma maestria que, sério, eu sou suspeitíssima daqui pra frente pra falar sobre ele pra vocês, tá? Mas super indico, espero que vocês gostem dessa leitura, se vocês vierem a lê-lo por conta dessa minha indicação, porque sim, é uma indicação fortíssima. E eu vou terminar dizendo que nós então conhecemos aqui uma personagem, como eu disse, que é deslocada. Além de seu deslocamento social, há esse deslocamento identitário. É, portanto, um livro em que percorremos essa sua tentativa de se entender, de entender quem ela é no mundo. E isso é lindo por si só. Vamos ficando por aqui e vou agradecer nesse momento do vídeo os madrinhos que são os apoiadores do Literaturice lá pelo Catarse e fazem parte da história do Literaturice e contribuem aqui com a continuidade desse projeto de divulgação e compartilhamento literário. Espero que vocês tenham gostado da indicação de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse conteúdo com o seu amigo leitor que precisa ler... eu ia falar Virginia Woolf. É isso que dá ter uma protagonista com o mesmo nome da sua escritora preferida, que é Virginia Woolf. Mas enfim, que precisa ler Cirã de Pedra, que precisa conhecer Virginia, nossa protagonista. Eu espero que vocês, de fato, gostem desse livro. Então é isso, vamos ficando por aqui. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!